Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. E leremos do verso 18 ao verso 20, que são os últimos versículos desse livro. Miqueias, capítulo 7, de 18 a 20. Meu objetivo nessa noite é destacar essa característica de Deus, que é a sua compaixão e a sua misericórdia, que o coloca numa categoria à parte de tudo o que existe. E depois refletir com os irmãos a respeito das implicações de dizermos que nós somos filhos desse Deus que é tão bom e tão misericordioso. Miqueias, capítulo 7, do verso 18 ao verso 20. Ouçamos a leitura. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Nos ajuda a entender que não há ninguém como o Senhor e que a tua exclusividade no perdão e na misericórdia te torna aquele que é único de receber a nossa adoração, a nossa vida, o nosso serviço. Pedimos que a reflexão sobre a tua misericórdia nesta noite constranja os nossos corações a viver uma vida de gratidão e obediência. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Miqueias foi chamado por Deus para profetizar contra o pecado do povo de Deus. Embora esse livro termine com essa nota de que Deus é bom e deseja perdoar, ele não começa assim. Ele começa com uma denúncia séria de Deus através do profeta contra os pecados do seu povo. O profeta condena o povo por ter abandonado o culto a Deus, por estar adorando outros deuses, por ter abandonado a lei de Deus. O profeta denuncia que os reis que deveriam manter a verdadeira religião que Deus revelou, eles haviam corrompido essa religião, eles mesmos estavam introduzindo o culto a outros deuses. Os sacerdotes que eram encarregados do culto a Deus também estavam corrompidos, faziam sua função por dinheiro. E os juízes que deveriam aplicar a lei de Deus na vida diária do povo também se inclinavam a julgar de acordo com quem pagava mais. Os pobres eram oprimidos, a imoralidade campeava no meio do povo de Deus. Quando o rei, o sacerdote e o juiz se corrompiam, Deus levantava o profeta. O profeta era o homem da hora. Era aquela pessoa que Deus levantava como último recurso. O profeta é o porta-voz de Deus para denunciar os pecados do povo de Deus. Eu sei que muitos de nós pensamos que o papel principal do profeta era predizer o futuro. Mas basta ler o livro do profeta Miqueias, por exemplo, e você vai ver que predição do futuro é o mínimo que ele faz. O profeta era aquele que era levantado para ser boca de Deus numa época de decadência, de corrupção e de abandono do culto a Deus. E Miqueias era um desses. O livro começa com essa acusação. E ao chegar ao final, no capítulo 7, que é o capítulo onde nós lemos a mensagem, Miqueias pela última vez faz uma denúncia desses pecados, anuncia que Deus haverá de castigá-los por conta disso, lembra o que Deus já fez por aquele povo e que, portanto, aqueles pecados faziam um povo ingrato, chama ao arrependimento e proclama a misericórdia de Deus. E ele fica tão maravilhado que Deus ainda tem compaixão daquele povo e que Deus promete ainda perdoar aquele povo rebelde, que ele termina o seu livro com esse hino de louvor, com essa doxologia, em que ele exalta a Deus e a sua grandeza.
É assim que ele termina. Ele está extasiado com a misericórdia de Deus para com o seu povo, apesar de toda a rebelião. E ele termina com essa pergunta retórica: quem é igual a nosso Deus? Que Deus é esse? Existe outro Deus que seja capaz de perdoar, amar, chamar o seu povo, apesar de todas as suas rebeliões? Quando Miqueias fez esta pergunta, havia muitos deuses ao redor da nação de Israel. Havia os deuses dos fenícios, dos moabitas, dos filisteus, dos cananeus em geral. A Bíblia menciona vários desses deuses: Baal, Astarote, Quemos, Milcom, Moloque, Quium, Dagon, Instar, Renfã, Sicute. A lista é grande dos deuses pagãos daquela época. Na época do Novo Testamento também outros deuses haviam: Afrodite, Zeus, Apolo, Ísis, Osíris, das religiões de mistério do Oriente, o próprio César, o imperador, que era adorado como Deus. Estes deuses tinham em comum o fato de que eles eram criados pela imaginação humana, não eram deuses na verdade. E eles eram deuses criados na imaginação humana, como sendo deuses cruéis, vingativos, mentirosos. Quem já leu a história da mitologia, quem já leu a mitologia grega, ou a Ilíada, ou a Odisseia de Homero, é onde os gregos baseavam a criação do panteão dos seus deuses, vê lá o enredo das histórias dos deuses que se traíam, que desciam até a terra para ter relações com as mulheres dos homens, que armavam planos de vingança contra os seus inimigos, deuses mentirosos, que se vingavam, que aguardavam séculos para cobrar vingança até terceira e quarta geração daquelas pessoas. O deus Moloque, que exigia sacrifícios humanos, o deus peixe dos filisteus, que era Dagon, que era o deus da zombaria, Baal, que exigia dos seus adoradores que se cortassem de faca e se mutilassem para que pudessem receber algum benefício. A razão é porque por detrás desses deuses estão os demônios. São deuses criados pela imaginação humana, mas por detrás dele estão os demônios, que querem tomar o lugar de Deus e receber a adoração dos seres humanos. Mas o Deus de Israel é completamente diferente desses deuses. O Deus dos cristãos, ele não é resultado da imaginação humana. Ele não é resultado da imaginação humana. Nós somos resultados da sua criação. Nenhum Deus é semelhante a ele. Em particular, nesse aspecto aqui, na sua misericórdia, ele não é um Deus vingativo e cruel, mas é um Deus que por natureza é bom. A essência de Deus é amor, é misericórdia, e é nisso que ele é diferente desses deuses criados pela imaginação humana. O profeta destaca 4 coisas em que Deus é diferente, aqui no verso 18 e 19. Primeiro, verso 18, quando ele pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ele explica em que sentido Deus é único. Primeiro, que ele perdoa a iniquidade. Ele perdoa a iniquidade livremente aos membros do seu povo. No paganismo não há perdão sem punição. Quando o perdão é oferecido, em troca se exige o castigo do adorador. Por isso que as religiões pagãs é marcada pelo medo dos espíritos, a vingança dos deuses, medo dos elementos. Os adoradores das religiões pagãs vivem escravos do terror do que a divindade vai fazer para puni-los. Em contraste, Deus é um Deus que perdoa o seu povo, perdoa livremente. A palavra perdoar que é usada aqui é uma palavra hebraica que significa passar de lado. É como um passageiro, é como um transeunte que vai passando, ele olha de lado, vê alguma coisa e ele prefere não marcar aquilo e ele vai avante. Ao contrário de alguém que vê, olha, marca, mas Deus é um Deus que passa pela iniquidade do seu povo. Não que ele seja conivente ou que o pecado não faça diferença para Deus, mas porque ele já providenciou o pagamento pelos pecados na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e que no Antigo Testamento era prefigurado no sacrifício dos animais. Por isso ele pode perdoar pecados sem exigir que o pecador pague pela sua culpa. Ele perdoa livremente. Não há nada semelhante
há isso em qualquer religião. Segunda coisa que o profeta diz é que ele se esquece da transgressão do restante da sua herança. Veja aí no verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da sua herança. Não no sentido de que ele esquece, porque Deus não pode esquecer, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não é esquecer no sentido de que Ele vai apertar a tecla del e vai apagar da memória qualquer registro do que nós fizemos, mas no sentido de que Ele jamais nos tratará conforme os nossos pecados, uma vez que fomos perdoados. Uma vez que Deus perdoou, é como se começássemos do zero. Ele nunca vai trazer aquele pecado perdoado de volta como motivo de acusação contra nós. Uma vez um membro da igreja foi no gabinete pastoral falar com o pastor, dizendo: pastor, meu casamento está em perigo. Pois não, meu irmão, o que é que eu posso ajudar? Pastor, eu e minha mulher, a gente briga muito. O pastor disse: mas isso é natural, acontece, afinal são dois pecadores morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto, tem que sair briga. Pastor, eu sei, mas o problema é que quando a gente começa a brigar, minha mulher fica histórica. Não, peraí, você quer dizer ela fica histérica? Não, pastor, é histórica. Ela começa a puxar todos os pecados de 20 anos de casamento que a gente tem, do fundo do baú, tudo, desde o primeiro dia que eu errei até hoje. O bom é saber que o nosso Deus não fica nem histérico e nem histórico quando a gente peca, não é? Ele não sai puxando uma lista: filho ingrato, filho rebelde, olha aqui a lista de tudo que eu já lhe perdoei, e você ainda vem fazer isso de novo. É por isso que não tem Deus semelhante a Ele, porque Ele se esquece da transgressão do seu povo. Ele não traz mais o assunto à mesa. Uma vez que está perdoado, não volta mais. Não há Deus semelhante ao nosso Deus. Daí a pergunta do profeta: que Deus é semelhante a esse, comparado com os deuses vingativos criados pela imaginação humana? Terceira coisa que o profeta nos diz, que torna Deus exclusivo: que Ele não retém sua ira para sempre. Final do verso 18: o Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A ira de Deus é a sua reação justa diante do pecado. É uma ira santa, não é a raiva do homem, que é misturada com o pecado, porque está associada com a frustração. Mas a ira de Deus é a reação da sua santidade contra o pecado, que demanda a punição do pecador. Deus, na sua ira, castiga seus filhos para corrigi-los e para trazê-los de volta ao arrependimento. E graças a Deus por isso, porque se Ele não fizesse isso, nós permaneceríamos no erro. Mas a ira dele não permanece para sempre. Quando Ele nos castiga, quando Ele nos corrige, é por um tempo para que sejamos participantes da sua santidade. Ele não fica nos punindo por aquilo perpetuamente, mas o suficiente. Por isso que Davi uma vez orou: Senhor, castiga-me. Aliás, o profeta Jeremias: Senhor, castiga-me, mas não na tua ira. Corrige-me, mas não no teu furor. Deus fica bravo com seu povo às vezes, mas ainda bem que dura só um tiquinho, só o suficiente para Ele nos corrigir e nos trazer de volta aos caminhos, porque a sua misericórdia prevalece sobre a sua ira. O seu amor ao seu povo é maior do que a sua ira. Quarta coisa que o profeta nos diz aqui é que Ele tem prazer na misericórdia. Final do verso 18. Ele não retém sua ira porque Ele tem prazer na misericórdia. O deleite de Deus é exercer misericórdia com o seu povo. Hoje de manhã eu falei o que era misericórdia usando a ilustração do ratinho. Mas a palavra hebraica que é usada aqui para misericórdia, ela significa aquele amor que uma mãe tem para com seu filho. Aquela compaixão, aquele cuidado. Eu já vi esse amor de mãe em várias mães. Filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que dão dor de cabeça, filhos ingratos. Ainda assim o amor da mãe persiste. Mãe é mãe. Ela não consegue deixar de amar, mesmo o filho rebelde, malvado, ingrato. Essa é a palavra que é usada aqui quando se refere que Deus tem prazer na misericórdia. Ele tem deleite
em amar o seu povo, ter compaixão do seu povo, perdoar o seu povo, guiar o seu povo, aconchegar o seu povo, porque isso é da natureza de Deus. Ele não é como os deuses criados pela imaginação humana, vingativos, maus, cruéis, perversos, ardilosos. Não, Ele é bom o tempo todo, sempre. Ele é bom o tempo todo. Ele tem prazer na misericórdia. É nesse ponto que Ele é diferente. E eu quero dizer que Ele não somente é diferente de todos os deuses, mas Ele é diferente de todos os seres criados nesse universo. Primeiro, Ele é diferente dos homens, porque os homens não têm nenhum prazer na misericórdia. Você tem prazer na misericórdia quando no trânsito uma pessoa fecha você? O que é que sai da sua boca? Oh Deus, abençoe esse motorista que me fechou. É isso que sai da sua boca quando você é travado no trânsito? Claro que não, né? Quando alguém lhe insulta no Facebook ou dá indireta, você diz: oh Senhor, eu vou orar por essa pessoa. Delete, bloqueia, pá. Não é isso? Deus é diferente de todos os seres humanos, porque o prazer nosso é nos vingar dos nossos inimigos, querer os nossos direitos e querer que aqueles que nos magoaram paguem por isso. Por isso que o profeta pergunta: quem é igual a Deus? Não existe outro Deus. Os homens não são iguais a Ele. Os seres humanos são capazes das maiores perversidades uns com os outros. Mas o nosso Deus, Ele é bom. Ele tem prazer na misericórdia. Nem os anjos são iguais a Deus. Os anjos bons, eles não sabem o que é perdão, porque eles nunca pecaram e não são ofendidos por nada. Eles não têm ideia do que é perdoar. E os anjos maus que caíram, eles não querem perdão e não querem que nós recebamos perdão. Na verdade, eles querem nos destruir. Em resumo, não há nenhuma criatura em todo o universo que seja igual a Deus. Ele é único. Por isso Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço, a nossa vida. Ninguém há que seja semelhante ao nosso Deus na misericórdia. Apesar de todos os nossos pecados, Ele continua sendo o que Ele é. Uma vez eu li uma história de uma mulher, uma moça que brigou com sua mãe, e aí elas se separaram. A mãe, essa mãe que eu estou falando não é igual àquelas que eu falei antes, é uma exceção. A mãe renegou a filha. A filha sentiu muito, como toda filha com certeza sente, o desprezo da mãe. A mãe foi morar no outro estado, muito distante, não queria comunicação com a filha. Todo mês a filha escrevia uma carta para a mãe pedindo perdão. Perdão pelos erros que ela tinha cometido, porque ela sentia que de alguma maneira havia causado aquela reação da mãe. Sentia falta da mãe, pedia perdão, se humilhava. A carta ia manchada com suas lágrimas de arrependimento e pedido de perdão. Durante 20 anos ela não recebeu resposta, até que um dia recebeu uma carta pelo correio, aliás, uma caixa pelo correio, e a caixa era da sua mãe. E quando ela abriu a caixa, estavam todas as cartas que ela mandou durante 20 anos, que nunca foram nem abertas. Seres humanos são capazes disso, de guardar ódio para sempre, mas não Deus. Por isso que Ele é diferente, por isso que não há nada nem ninguém semelhante ao nosso Deus, por isso que nós o amamos e adoramos. Quais são as consequências disso para nós? Se Deus é isso, se Ele perdoa, se Ele esquece, se Ele não retém sua ira e se Ele tem prazer na misericórdia, nós podemos ter certeza de duas coisas. Primeiro, de que Ele terá constantemente compaixão do seu povo arrependido e contrito. Verso 19, tornará a ter compaixão de nós. Tornará a ter. Essa palavra tornará, ela nos enche de esperança, porque a gente não peca só uma vez, a gente peca muitas. E Deus perdoa uma vez e Ele torna a perdoar. Ele exerce misericórdia e torna a exercer misericórdia. Essa é a segurança do profeta aqui. Ele tornará a ter compaixão de nós. Já teve antes e terá outra vez.
Esse é o único Deus que pode satisfazer a consciência de um pecador. Porque se a gente pecasse só uma vez, mas nós constantemente estamos quebrando a lei de Deus, ofendendo a Deus, fazendo o que não devemos. Por isso nós precisamos de um Deus que torne a ter compaixão. Não é que Ele tem compaixão só uma vez, mas que tenha compaixão constantemente de nós. Somente com esse Deus é que nós podemos nos relacionar. Somente um Deus desse pode nos salvar, que torna a ter todo dia compaixão dos nossos pecados, dos meus e dos seus. Senão nenhum de nós seria salvo. A segunda certeza, está ainda no verso 19, é que Ele de fato se esquece para sempre dos nossos pecados. O profeta já tinha dito isso, mas agora ele volta a falar disso usando duas figuras. No verso 19, a primeira ele diz assim: Deus pisará aos pés as nossas iniquidades. Pisar aqui é a ideia de conquistar e vencer. O pecado é visto como inimigo, e Deus então vem contra o pecado e o derrota e o pisa. Deus o coloca debaixo dos pés. Isso significa que Ele não somente perdoa a nossa culpa, mas Ele nos livra do poder do pecado. Ele pisa aos seus pés as nossas iniquidades. As iniquidades são nossas, mas os pés são de Deus. São os pés dele que pisam as nossas iniquidades. Os nossos pés estão muito comprometidos com o pecado, não conseguimos vencê-lo. Mas são os pés de Deus que vêm e pisa o pecado, subjuga o pecado, nos livrando da culpa e do pecado, e do poder do pecado. A segunda figura é muito bonita. Ele diz aqui que Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Deus lançasse os nossos pecados mais ou menos a 1 quilômetro da praia, com 2 dias estava de volta, né? Quem já morou na praia sabe disso. O que é que vai para o mar, a uma certa distância, volta. O movimento da maré traz de volta. Por isso que quando você anda em algumas praias, você vê garrafa de plástico, você vê fralda, você vê tudo que o pessoal joga no mar, ou que pescador joga, né? O mar regurgita, ele traz de volta, lança ali na praia. Mas Deus, Ele não lança os nossos pecados a 1 quilômetro da praia, Ele lança nas profundezas do mar. Em 2010, os mergulhadores fizeram eu tenho até aqui a notícia, eles fizeram um mergulho muito profundo no Mar Báltico, que é um dos mares mais profundos que nós temos. E lá eles encontraram um navio afundado há vários séculos, em uma caixa com 30 garrafas de champanhe do ano 1780. Foi uma descoberta extraordinária, lá nos abismos, nos cânions do Mar Báltico, lá nas profundezas do mar. Se esses mergulhadores procurassem pela profundeza todinha, não ia encontrar o seu pecado nem o meu. Deus escondeu muito bem. Deus jogou no lugar mais profundo e ainda botou uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. Sabe por que tem uma plaquinha dizendo é proibido pescar? Lá naquele lugar onde Deus jogou os seus pecados, para o diabo não ir buscar e passar na sua cara e lhe acusar, para os seus irmãos da igreja não irem lá cavar para jogar contra você, e para a sua própria consciência não fazer isso. Porque tem pessoas que não conseguem aceitar o perdão de Deus. Pede perdão a Deus, Deus diz: eu perdoo, mas amanhã a pessoa está perguntando: será que Ele perdoou mesmo? Estou me sentindo tão culpado. A pessoa fica lá mergulhando na profundeza do mar para trazer de volta aquele pecado que Deus já disse que tinha perdoado, que foi esquecido, apagado. Deus joga na profundeza do mar. Isso quer dizer: eu não vou me lembrar mais dele, ninguém mais vai poder acusar você. Uma vez que eu lhe justifiquei, uma vez que eu lhe perdoei, uma vez que eu o aceitei, não há acusação nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará acusação contra os filhos de Deus? Essa é uma figura muito bonita do profeta, quando ele diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar. Estas são as consequências. Se Deus é isso, então nós podemos ter certeza do seu perdão constante e que Ele perdoa de verdade, a ponto de jogar no fundo do mar os nossos pecados. Eu termino perguntando: com quem Deus age assim? Quem é o recipiente ou o objeto desse amor?
Deus não age assim com todas as pessoas do mundo. Deus não age assim com todo mundo. Na verdade, essa misericórdia, esse perdão, esse esquecimento, essa compaixão é somente para o seu povo. Veja o que ele diz no verso 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Não é do mundo todo, mas da herança de Deus. E não é da herança toda, é o que resta da herança de Deus. Ele está se referindo aos verdadeiros crentes que havia na nação de Israel. Esse é o povo de Deus. Veja como ele diz no verso 20: tu mostrarás a Jacó a tua fidelidade e a Abraão a tua misericórdia. Não é a todo mundo, mas aos descendentes de Abraão e os descendentes de Jacó. Eu não estou falando da raça dos judeus. No Antigo Testamento, o povo de Deus estava contido, embora não exclusivamente, na nação de Israel. Mas Deus fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó, de que viria um descendente deles que seria o Salvador do mundo. Estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão, Isaque e Jacó, que na cruz do Calvário derramou seu sangue, para que esse perdão e essa misericórdia pudesse ser estendida a pessoas de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações, como nós que nos encontramos aqui nessa noite. O povo de Deus é aquele povo composto de pessoas que em todo lugar, arrependidos do seu pecado, creem em Jesus Cristo, o filho de Abraão e de Jacó, o Filho de Deus, como sendo o seu único e suficiente Salvador. É um povo espiritual que se reúne, se congrega em todo o mundo. É com esse povo que Deus tem uma aliança. É com esse povo que Deus tem um pacto. Verso 20: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Essa misericórdia de Deus, ela se aplica somente ao seu povo, com o qual Deus tem um juramento, uma aliança, um pacto, um acordo. Não é para o mundo todo, mas para aqueles que são, de fato, povo de Deus. E eu termino com uma aplicação. Meu querido, nessa noite Deus chama você, esse Deus misericordioso, bom, perdoador, compassivo. Esta noite Ele lhe chama pela pregação do Evangelho, para perdoar os seus pecados. Ele lhe chama para fazer parte do povo dEle. Ele lhe chama para você nessa noite reconhecer que você é um pecador, que você precisa de perdão, precisa de salvação. Ele lhe chama nesta noite para você reconhecer que nele e dele vem plena satisfação para os seus pecados. Será que você vai continuar endurecido? Eu não conheço nada que mais comova um coração endurecido do que a compaixão. Às vezes a gente pensa que a maneira de converter uma pessoa é fazer do medo a ela e falar dos horrores. De fato, às vezes Deus converte uma pessoa assim. Mas às vezes a misericórdia de Deus é aquilo que mais persuade as pessoas. Eu estou pensando aqui no julgamento daquele serial killer em New Jersey, nos Estados Unidos, há cerca de 10 anos. Esse homem matou 80 moças. Finalmente a polícia o prendeu e ele foi julgado. E durante o julgamento, os pais e as mães, os familiares daquelas moças puderam se levantar e se dirigir para ele. E durante aquele julgamento, quase todos que falaram, disseram: você tirou a nossa razão de viver, você tirou a nossa filha, você merece a cadeira elétrica, como de fato ele foi eletrocutado, você merece queimar no inferno por tudo que você fez, você destruiu o nosso lar. Todos fizeram isso. E aquele homem que matou 80 moças, escutando tudo aquilo com a fisionomia impassível, fria, os olhos no vácuo, cara gelada, nem tremia, duro. De repente se levanta um pai e diz: você matou minha filha, era filha única, mas eu quero lhe dizer nessa noite que eu vim aqui para perdoar você. Você está perdoado, do fundo do meu coração, oro por você. Que Deus abençoe a sua vida. Aquele foi o único momento durante o julgamento em que aquele assassino chorou. Na hora que aquele pai o perdoou.
Eu não conheço outro argumento para você nessa noite, a não ser esse. O amor de Deus, a misericórdia dEle, que deseja perdoar pecadores, que deseja salvar pecadores. Você vai continuar a sua vida sem ouvir o chamado desse Deus? Você vai continuar a sua vida levando sobre você as cargas dos seus pecados e a sua culpa, quando esse Deus lhe convida nessa noite, mediante Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz? Durante a semana, nós estamos à disposição aqui na igreja, e qualquer pessoa que deseje nos procurar, orar conosco e inquirir a respeito do seu estado espiritual, faça isso durante essa semana. Pode nos procurar à porta, pode conversar com os pastores, os presbíteros da igreja, alguma pessoa que você conhece, dizendo: sim, eu quero de fato viver para esse Deus, eu quero de fato me entregar a esse Deus e viver para a sua glória. A última palavra é para o povo de Deus, para aqueles de vocês que já experimentaram a misericórdia de Deus, que já foram alcançados. Queridos, eu não conheço uma motivação maior para servirmos a Deus do que essa. Se você foi alcançado pela graça de Deus, se você já experimentou a misericórdia de Deus e a sua compaixão, se você sabe que os seus pecados foram perdoados e que Deus não tem mais nada contra você, que você caminha para a eternidade, herdeiro da vida eterna, eu não conheço outra motivação maior para você servir a Deus nesse mundo. O que você devia estar dizendo a Deus era o seguinte: Deus, o que é que eu posso fazer para te agradecer? Peça qualquer coisa. O Senhor quer a minha vida, a vida dos meus filhos, o Senhor quer meu emprego, quer o meu tempo, quer o meu dinheiro. Não tem limite da minha gratidão, Deus, pelo que o Senhor fez por mim. O que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor disser eu farei. Está pronto a fazer isso? Para esse Deus, não tem outro Deus que pode demandar isso a não ser esse. Ele pode demandar de você tudo, mas Ele se oferece a você. E a resposta do seu coração devia ser isso: Deus, com toda a minha família, tudo que eu sou, meu talento, meus recursos, o meu tempo, minhas propriedades, meus bens, tudo que eu tenho, o que sou, eu ofereço a Ti. Quero viver para o Senhor. Eu não quero sair daqui essa noite sem que nada que eu sou e tenho não esteja no Teu altar. Não conheço outro motivo de gratidão, outro motivo de serviço maior do que esse. Também não conheço outro motivo maior para você parar de pecar. Eu não vou ralhar com você nessa noite dizendo: pare de pecar. Eu vou ralhar com você da seguinte maneira: como é que você consegue ainda viver nessa conduta imoral e pecaminosa, sabendo que Deus, na sua misericórdia, já teve compaixão de você? Ele já lhe perdoou, Ele já lhe chamou, e você o insulta, vivendo nos pecados que Ele já perdoou. Sabe por que o crente vive, gente que se diz crente, vive na prática do pecado? Porque é ingrata. Porque se tivesse grato a Deus pelo que Deus fez, iria perguntar: Pai, o que é que eu faço para te agradar? Qualquer coisa. O Senhor quer que eu largue esse relacionamento sujo? Está largado, está amarrado, em nome de Jesus. O Senhor quer que eu pare de ir para aquele lugar? Não vou mais, nunca mais boto o pé lá. O Senhor quer que eu pare de contar piada suja e palavrão? Lava minha boquinha com sabão. Sabão lava meu rostinho, lava minha mãozinha, lava meu pezinho, lava minha boca. Aquela musiquinha do departamento infantil, lembra? E Deus, eu canto ela 10 vezes se o Senhor quiser e pratico. Eu não conheço outra motivação maior para a santidade do que a gratidão. E por fim, eu também não conheço outra motivação maior para você perdoar do que essa. Você diz que você é filho desse Deus, então viva como Ele. Você diz que é filho de um Deus que tem prazer na misericórdia, tenha prazer na misericórdia. Você diz que é filho de um Deus que perdoa a iniquidade e se esquece da transgressão, faça a mesma coisa. Perdoe os seus ofensores, esqueça o que eles fizeram contra você. Abençoe estas pessoas, faça o bem a elas. Não fique falando mal delas. Não fique condenando estas pessoas, porque uma vez que você perdoou, isso significa que você vai tratá-las como se elas nunca tivessem feito aquilo.
É assim que Deus nos faz. Você não diz que é filho desse Deus? Haja como Ele. Como Jesus disse, sede misericordiosos, como é misericordioso nosso Pai Celeste. Amém? Que Deus nos ajude, que Ele nos lembre da sua misericórdia, da sua compaixão, que Ele encha o nosso coração dessa exultação do profeta, que nós possamos dizer: ó Deus, quem é semelhante a Ti? Eu quero viver para a Tua glória, quero viver para o Teu serviço. Amém? Ó Deus, aplica esta palavra aos nossos corações, abençoa Teu povo nessa noite que aqui se congrega, enche o nosso coração de alegria, de louvor e de júbilo por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.